Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês onde que eu compro suculentas. Muita gente me pergunta, vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou fazer algumas recomendações, tá bom? Vou também falar por que é que vocês não encontram as suculentas que eu tenho na minha coleção. Por que que eu não tenho essas suculentas, não encontro nos álbuns? Vou falar disso com vocês também. E no final do vídeo vou mostrar muitas plantas novas que chegaram por aqui. Então, deixa o seu like agora, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu acho que o conteúdo vai ser bem bacana. Bora pro vídeo? Olha, gente, onde que eu compro suculentas? Bom, é o que eu falei para vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a recomendação de vários locais que eu faço compras. Não é a primeira vez que eu faço isso, já é a segunda vez que eu tô passando esses nomes para vocês em vídeo na descrição, tá bom? Vou deixar até o link das pessoas que eu costumo falar aqui, que é de quem eu costumo comprar, né? Eu sempre recomendo que vocês comprem suculentas de vendedores mais antigos, vendedores mais consagrados, que tenham mais experiência no mercado, para que vocês não tenham problemas, né? Que sejam pessoas que trabalhem há bastante tempo e que tenham mais seriedade naquilo que estão fazendo. Gente, tem muito vendedor na internet. Tem muito vendedor. Tem muita gente séria, muita gente que trabalha muito bem, mas eu não vou recomendar pessoas que eu não comprei. Eu só vou recomendar as pessoas de quem eu já comprei, tá bom? Então, essa lista que eu vou deixar aqui na descrição são pessoas de quem eu já comprei e não tive problemas. Por quê? Eu moro, gente, em Minas Gerais. Minas Gerais tem a questão do frete. Então, por exemplo, Brilho do Sol, que é lá do Rio Grande do Sul, eu já comprei. Dependendo, dá para você comprar, porque, né, eles fazem por transportadora. Mas alguns vendedores lá do Rio Grande do Sul, ou do... Não, Brilho do Sol é Paraná, né? Não é Rio Grande do Sul. Mas então, alguns vendedores, eles não vendem se não for por, como fala? Se não for por transportadora. Então, gente, olha, essa questão assim de frete é importante vocês observarem bem, porque dependendo se você é do Nordeste, é muito difícil compensar a remessa do frete, porque costuma ser bem caro e infelizmente a demora para entrega prejudica muito as plantas, tá? Então tem muitos vendedores que não aceitam fazer a venda para locais muito distantes de onde ele está. Por isso que eu tô falando hoje do meu parâmetro aqui, porque é assim, eu vou falar de pessoas que eu compro porque eu estou aqui em Minas Gerais. Então, para quem está em Minas Gerais, é uma boa, né, Nina? É uma boa. Mas para quem está em outros estados, às vezes as recomendações não vão valer, né? Porque vai que você mora muito longe de Minas. Então não adianta, tá bom? Então por isso eu vou já deixar na descrição do vídeo, não vou ficar falando aqui, né? Então essa é a questão primeira. A segunda questão que muitas pessoas me perguntam, Márcia, por que eu não estou encontrando esta planta aqui nos álbuns que eu vejo? Eu olho e eu não acho a planta que você recomendou, que você mostrou. Olha, gente, o que é importante, né, Nina, que vocês saibam, que a Nina agora, ela começa a me perseguir, né, gente? É que, na verdade, quando você vai comprar plantas, é importante que você saiba que plantas é igual roupa. É igual lançamento de primavera, verão.
quando você tem uma planta, ela é lançada aqui no mercado brasileiro. E aí, quando você tem esse lançamento, existe vários vendedores que estão disponibilizando aquela planta para ser vendida. Por exemplo, essa planta aqui, ó, Ellen. Ultimamente, eu já não tô vendo mais essa planta nos álbuns. Por que não tá vendo? Por que essa planta não está mais sendo disponibilizada, né? Eu vejo em um ou outro álbum, mas é uma planta que já começou a sumir. Uma planta que eu vejo ainda em álbuns, essa aqui, ó, a Redberry. Ainda tenho visto ela em álbuns. Orpet, também não vejo muito não. Eu vejo, mas não vejo tanto. Então, é assim, é sazonal. Não é o ano inteiro que você vai ter todas as espécies de suculenta. Vai ter assim, ó, no mês de tal vai ter um lançamento. Todos os vendedores vão estar vendendo mais ou menos as mesmas plantas. Pode reparar isso nos álbuns. Aí depois que passou esse período de venda dessa planta, por exemplo, aí para de ser ofertada ela e aí às vezes não volta mais para o álbum, para o catálogo. Essa aqui, por exemplo, Puddy. Essa planta aqui, ó, eu não vejo ela sendo ofertada em muitos álbuns. Eu vejo em alguns. Então, gente, é uma questão assim, de vocês estarem garimpando, viu? Eu vou deixar aí a indicação, mas vocês têm que garimpar, testar, né? Procurar referência de vendedores bons, que sejam próximos de onde você mora, para compensar o valor do frete. Muitas vezes, que nem ó, o clavatum, o Sedum clavatum, ele está sendo bem ofertado ainda. O Mendonze eu já vejo menos, mas ainda tem bastante oferta. Aliás, o Mendonze eu já vi sendo comercializado inclusive em Olambra, né? Quando chega uma planta em Olambra, é melhor porque fica mais tempo no mercado. Eu acho, por exemplo, ó, essa daqui também, a Pulvinata, Rubi não sei o que, ela também é uma planta mais comum de ser encontrada. A Dark Vader também tá bem popular agora. A Rainbow também está se tornando mais popular. Eu tenho visto ela em mais vídeos ultimamente, em mais, aliás, álbuns lá no Facebook. Eu tenho já vídeo no canal que eu mostro como que se compra em álbuns do Facebook, tá? Eu vou deixar linkado aqui para vocês verem. Essas dicas que eu tô falando é mais ou menos até parecidas com o que eu já falei nesse vídeo. Mas eu tenho ali um passo a passo de como que compra em álbum de Facebook. Então, gente, plantas, olha. Essa daqui, por exemplo, já é uma planta que eu não tenho mais visto muita oferta em álbum, tá? Essa aqui é a Sunburst. Embora ela ainda esteja em oferta ainda você vê ela em alguns álbuns. A Lovely não, a Lovely já tá bem popular, já tá muito consolidada no mercado. Creio que essa aqui não vai mais sair, né? Ela sempre vai ser ofertada, porque é uma planta que é queridinha, né? É uma planta muito linda. Agora que nem essa daqui, ó, Graptopetalum Snow White ou Purple Delight, é a mesma planta, tá? Ela recebe esses dois nomes. Purple Delight que também está sendo muito ofertada. Antigamente era mais difícil de achar. É uma planta que fica bem alta, bem grande, ela se parece muito com a Superbum. Só que ela não é igual a Superbum. Olha só que linda que ela é. Madiba, por exemplo, também já está sendo ofertada lá em Olambra. E ela está sendo vendida hoje muito mais em conta do que era antigamente, quando eu comprei a minha, tá? Então, essa aqui já está mais popular, é mais fácil de achar. A Virginia Lee também é mais fácil de achar. A Mayalen também é. A Cupid ou Topsy Deb, né? Ela também já está sendo muito mais fácil de encontrar. Falo, gente, de plantas mais fáceis de encontrar. Eu estou me referindo a plantas que estão sendo ofertadas em álbuns do Facebook, tá bom?
presencialmente, aqui na minha cidade, por exemplo, não é algo assim muito fácil de você encontrar. Eu só vejo plantas mais raras e assim na loja da Fernanda, da Suculovers, que eu já tenho vários vídeos, 2 vídeos, né? Vários, são 2 vídeos, de quando eu fui lá e ela tem muita planta rara lá, tá, gente? Ela tem muita planta diferenciada por lá. Então, essa questão aí de você, eu não encontro na minha cidade. Eu também não encontro na minha cidade, tá, gente? Márcia, mas eu não acho. Eu sei, vocês não acham, eu também não acho. Eu compro a maior parte das minhas plantas, quase todas da minha coleção, são plantas adquiridas pela internet, viu? Não muito difícil você ter acesso a plantas diferenciadas na sua própria cidade. Em Londrina eu sei que vendem plantas muito diferenciadas, tá? Em Marília eu não sei de vendedor que tem planta diferenciada. Eu sei que tem Garça, né? Que é o Márcio, que eu costumo ir também. Em Águas da Prata tem a Paula, que tem algumas plantas bem interessantes também, que eu gosto bastante, né? Deixa eu ver o que mais. Olambra, né, gente? Sorocaba tem a Betina Plantas, que eu sei que ela tem algumas plantas assim diferenciadas, né? Não são todas que eu tenho aqui que vocês vão encontrar na Betina, mas algumas vieram da Betina, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe. De cabeça agora é o que eu tô lembrando, mas aí na lista então da descrição, eu vou falar para você, eu vou deixar mais ou menos separado aí e vou deixar a cidade, tá? Para vocês verem de onde que são essas pessoas para ajudar vocês. Agora vamos ver as plantas novas? Bora! A suculenta que eu vou mostrar para vocês hoje é essa daqui, ó. Essa daqui veio como Echeveria Red Absinthe ou Absinto. Ela tá um pouco sujinha ainda de substrato, ó. Eu plantei aqui nesse vasinho. Essa é uma planta aqui que eu vi, ela fica, tá vendo? Ó, ela tem essas pontinhas bem vermelhas. Eu achei essa planta linda, gente. Veio grandona, ó. Tirei umas folhas para tentar fazer muda. E vamos ver como que ela vai se comportar aqui no meu cultivo. Tô deixando ela aqui já, ó. Sem muito sol, porque... eu achei que ela tinha cara de que gostava de queimar, então já deixei ela aí. Segunda, essa daqui. Achei linda essa planta, gente. Olha aqui. Chama Alba Aloha. Gostei da cor, ó. Achei muito bonita essa planta também. Já tirei também umas folhas para tentar a reprodução. Plantei ela junto com uma Expansa fragilis e uma aqui que eu nem sei o que que é. Um filhotinho aí que eu achei, plantei ela aí. Chama Alba Aloha essa daqui. Também chegou essa daqui, ó. Essa aqui. Essa aqui é Fred Ives variegata. Aí eu plantei aqui junto com uma Snow White, ou Purple Delight, e umas outras suculentinhas aqui, que eu tenho aqui no meu cultivo. E chegou essa daqui, ó, que é esse nome aqui agora. Eu vou deixar o nome certo na tela. Eu acho que isso aqui ou é uma Paquivéria, eu não lembro agora direito. Eu já comprei, é a segunda vez que eu compro essa planta, a primeira vez eu perdi. Então vou tentar mais uma vez. Só mais uma. Achei meio chatinha, ela não recuperou das chuvas. Acho que foi na primeira chuva ela já... Então vou tentar só mais uma vez. Se ela for muito chata, também não vou mais insistir nessa planta não. Rosado, ó. Então vamos ver. Comprei essa daqui, que é a Japan Moon River. Mas senti um pouquinho a viagem, viu? Quer dizer, viagem não, né? O meu cultivo, né? Vamos ver se ele se adapta. Tá meia sombra aqui, porque é variegata, então deixei ela meia sombra. Essa daqui também tá sentindo no meu cultivo.
Essa aqui é a catela. Talvez eu tenha que dar uma protegida nessa planta, porque eu tô achando ela muito delicada. Então, vamos ver. Nesse vaso aqui tem bastante planta que eu juntei aqui. Essa daqui, ó, chama... Ixi, Maria. Eu vou deixar na tela o nome dessa planta. Aqui é a New State, mas essa aqui já tava aqui em casa. Essa daqui é Rosa Nortena, uma planta de grande porte, mas eu deixei ela aqui ainda assim. Essa outra aqui é Sensation Coreia, acho que é da Coreia, né? Essa aqui é a Irish Mint, não sei se é assim que fala. E as outras aqui já são do meu cultivo mesmo. Rubro Ticton, bronze. Essa daqui veio de brinde. Como é que é o nome dela mesma? Green Light. Eu comprei, gente, essa daqui, ó. Ela veio, eu comprei como Gypsy. Mas, gente, pesquisando na internet, eu descobri que a Gypsy é a Mr. Richards. Então, eu comprei de novo a Mr. Richards. Essa daqui é uma planta... Essa aqui é uma planta muito fofinha. Já faz um tempo que eu tava procurando ela. É um Aeonium Lily Pad. Essa planta, ela fica com a roseta desse tamanho mesmo, ó. Uma rosetinha de 5 centímetros, mais ou menos. Ela cresce como arvoreta, como todos os Aeoniums. E... Ai, gente, essa planta aqui é muito fofinha, tá? Então, vamos ver como que ela vai reagir aqui no meu cultivo. Ela lembra muito o formato do Aeonium Noble. Só que o Noble é gigante, né? Vou mostrar para vocês o Noble. Ela tem a mesma textura do Noble, tá? Só que o Aeonium Noble é gigante. E a Lilypad é pequena, ó. Esse aqui é o Noble, ó. Esse aqui é gigantesco. Tem o quê? Uns 25 centímetros, mais ou menos, tá? Ela é uma planta que tem uma folha bem durinha. É um Aeonium, tá? Geralmente é um Aeonium que cresce assim, ó. Solitário. De grande porte. Ficou na chuva, ó. Ficou doentinho, tá vendo? As folhas embaixo. E agora ele tá se desenvolvendo super bem, porque o inverno ele se desenvolve muito bem. E eu achei a roseta dessa Lilypad bem próxima e a textura, a grossura da folha é um pouco mais fina, mas ela é muito próxima da Noble, só que ela é miniatura, tá? Olha que planta linda, diferente, muito bonita essa planta aqui, viu? Vai ficar uma arvoretinha linda, linda, linda. Eu tenho uma outra plantinha, essa aqui, ó. Essa vermelhinha aqui. Chama esse nome aqui, ó. Vou deixar na tela o nome mais comprido se eu achar. Uma planta diferente também, não conheço muito. Vamos ver como que ela vai reagir aqui no meu cultivo, tá? Aqui eu plantei esse outro aqui, que é a White Snow. Essa daqui é cristata. Tem a versão dela que não é cristata. Ela é um pouco monstruosa, essa daqui, ó. É uma planta que tem esses veios, tá vendo, ó? Então, vamos ver como que ela vai reagir aqui no meu cultivo. Não é uma planta de grande porte, é uma planta pequena. Então, gostei dela. Eu tô gostando muito de comprar planta pequenininha, né? E essa aqui é diferentinha, ó. Ela é mais verde água, pontinha rosada e os veios, tá vendo? Riscadinho. Isso aqui é um monstruoso dela. Vamos ver como é que ela vai reagir aqui no meu cultivo. Por enquanto, tá aqui, ó. Olha só, para quem queria ver, eu plantei aqui nessa minha bicicletinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Várias Loveless Roses. Peguei aqui, ó, tá vendo?
Coloquei nessa minha bicicletinha, eu achei que ficou fofinho. E deixei ela aqui, ó. Isso aqui é berçário, tá, gente? É berçário. Tirei do berçário e coloquei aqui. Mais uma plantinha que chegou nova. Aqui não é, né? Isso aqui é mendonça, tá? Mendonça que eu fiz por folha, que cresceu assim estiolado, que se multiplicou. Ficou tão fofo que eu quis colocar ele num vasinho bem alto para valorizar. Junto com essa mendonça pendente, eu coloquei aqui essa coisica linda, pitititica, que é uma crassula. Essa crassula é muito parecida com essa aqui, ó. Essa aqui. Essa é a vou deixar o nome na tela, né? E essa daqui eu não tenho certeza da identificação. Não sei se é a mesma, mas ela é bem miudinha, ó. E a moça que me vendeu falou que não cresce muito. Então, não tenho certeza da identificação dessa planta. Ela pode ser a marnieriana, acho que é assim que fala. Ou não, pode ser outra. E eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Ou se é outro tipo de crassula. Mas ela é miniatura, tá? Junto eu coloquei esses sedumzinhos aqui. Para fazer esse vasinho aqui diferenciado. Também comprei essa daqui, que é uma variegata tornado. Fiz a decapitação, vamos ver. Ainda não brotou raiz, tá aqui, ó. Esperando brotar raiz. Olha só o estado que tá isso aqui. Quase tô perdendo essa planta. É o Porostax. Simplesmente melou. Eu achei que era dormência. Ele também está entrando em dormência, mas ele também melou. Então, não sei se vou conseguir salvar essa planta. Acreditem ou não, perdi a tapalpa ontem. Colorata. Apodreceu o caule. Aqui eu coloquei mais uma também, que é diferente. Essa é uma crassula muito miudinha, chama crassula socialis, eu acho que esse que é o nome. Vou deixar o nome na tela certinho. É uma planta mínima também, bem miudinha. Aqui, ó, eu plantei o colar de pérolas variegata. Vamos ver se vai. Eu sou muito ruim no cultivo de colar de pérolas, porque eu sou ruim de dar água. Vamos ver se agora eu consigo dar mais água para essa planta, para ver se ela vai se desenvolver comigo, né, gente? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau!